Mas bom, dando continuidade aqui, né, a nossa aula sobre correntes elétricas, vamos agora talvez para o tópico mais visto, né, e que vai ser menos surpresa para todo mundo que está vendo aqui, que é o tópico da lei de Ohm, ok? Eu imagino, né, que seja o mais sem nenhuma surpresa, né, o mais visto por todo mundo, porque a lei de Ohm é um dos assuntos, né, onipresentes quando a gente vai estudar circuitos elétricos no ensino médio, né? Enfim, é um conteúdo extremamente cobrado no Enem e tudo, então, enfim, imagino que para ninguém seja surpresa o tópico da lei de Ohm, né? O que vai mudar, na verdade, nessa nossa abordagem da lei de Ohm é só a construção, ok? Na verdade, quando a gente vê a lei de Ohm no ensino médio, a gente já vê aplicado ao contexto de circuitos elétricos, que então a gente já coloca lá, a gente define resistência para poder trabalhar com circuitos elétricos e tudo, a gente chega no V igual a RI, né, que seria a lei de Ohm, uma das formas de escrever a lei de Ohm, também utilizando essa relação para definir o que a gente chama de resistência, enfim, a gente define a lei de Ohm no ensino médio em termos, né, de circuitos elétricos. Porém, a lei de Ohm ela é um resultado mais geral do que somente circuitos elétricos, ok? E o que vai mudar exatamente aqui nessa nossa descrição é isso. Eu não vou definir resistência junto com a apresentação da lei de Ohm, né? Eu vou começar a falar com vocês qual que é a constatação experimental que a gente percebe na lei de Ohm, e a partir disso a gente vai desembolar, né? Essa aula vai ser curta, né? Essa parte da lei de Ohm não tem nada de muito assim, né? É um assunto bem simples, na verdade. Mas enfim, a partir dessa constatação experimental a gente vai chegar em alguns resultados. E inclusive a partir desse resultado a gente vai ver, né, de que V igual a RI é uma das formas que a gente tem, né? Uma das expressões que a gente chega. Mas originalmente a lei de Ohm não é uma relação, não é V igual a RI. V igual a RI é uma relação que surge da lei de Ohm e que muitas vezes também é chamada da lei de Ohm. Ok? Então vamos lá. O que é a lei de Ohm? Como é que a gente parte, né? Enfim, como é que a gente começa a pegar esse cara? A ideia é a seguinte: imagina que a gente tem algum meio qualquer, ok? Que eu vou representar aqui por esse retângulo, e que esse meio seja um meio isotrópico, ok? Que são os meios mais simples, né? E que são os meios nas quais a lei de Ohm vale. O que é um meio isotrópico? A ideia é muito semelhante com a que eu falei na aula sobre campos elétricos em meios materiais. Mas um jeito fácil de se resumir o que é um material isotrópico, né, de forma muito simples, um material isotrópico é um material que ele não possui direções privilegiadas, não possui direções preferenciais. Ou seja, esses materiais isotrópicos são materiais que respondem a estímulos externos de maneira igual, independente da direção que você fizer esses estímulos. Então, ou seja, se você faz uma pressão, né, nesse material nessa direção, ele vai responder da mesma forma se você fizer uma pressão nessa direção daqui. Se você aplica um campo elétrico para cá, ele responde de forma idêntica se você colocasse um campo elétrico para cá, enfim, ele não responde de maneiras diferentes para estímulos em direções diferentes, certo? São os materiais, digamos assim, mais intuitivos, né, mais simples e, enfim, que resgatam diversas intuições que a gente tem a respeito da análise desses corpos. Mas, bom, uma coisa que se observa é que é o seguinte: toda vez que a gente tem um meio qualquer, né, desses meios isotrópicos, o que se observa toda vez que você aplica um campo elétrico sobre eles, por exemplo, imagina que seja um campo elétrico para cá, a gente sabe que toda vez que a gente coloca um campo elétrico, a gente induz alguma movimentação de cargas, certo? Essa movimentação pode ser grande, pode ser pequena, né? Depende se o corpo ele é um condutor, se ele é um isolante, enfim, depende das características do meio. Porém, a gente sabe que toda vez que a gente aplica um campo elétrico, esse campo elétrico de alguma forma vai induzir movimentações de carga, certo? Afinal de contas, cargas elétricas interagem com campos elétricos sentindo forças. O que se percebe nesses materiais isotrópicos é que toda vez que existe esse campo elétrico atuando nesse material isotrópico, sempre aparece uma densidade de corrente, certo? Sempre vai aparecer um J, e esse J ele se relaciona com o campo elétrico com essa relação. J é igual a uma constante que a gente chama de sigma vezes E. Esse sigma é o que a gente chama da condutividade do material. Essa relação é extremamente interessante e passa para a gente um fato, né, bem conhecido, que é o seguinte: a gente sabe que campos elétricos eles geram forças nas cargas elétricas. Por conta disso, campos elétricos eles induzem as cargas a se acelerarem, certo? Ele acelera as cargas. Porém, o que essa relação está falando para a gente? Imagina que eu coloque um campo elétrico constante. Um campo elétrico constante tende a gerar uma aceleração constante nas cargas. Porém, aqui está falando que a densidade de corrente ela vai ser proporcional ao campo. Isso significa que se o campo for constante, esse J também vai ser constante. E a gente sabe que a densidade de corrente, né, eu inclusive mostrei isso para vocês, está relacionado com a velocidade, né, com que as cargas estão fluindo. Então o que está falando é que mesmo tendo campo elétrico, quando a gente aplica campo elétrico em algum meio material qualquer e isso induz movimentação de cargas, essas cargas elas se movem com velocidade constante, não de forma acelerada. Isso significa que todo meio, de alguma forma, atua como sendo um dissipador de energia, certo? O fato do campo gerar aceleração, mas a densidade ela ser proporcional ao campo, significa que, de alguma forma, né, parte desse movimento acelerado que as cargas deveriam ter, certo? A energia que esse campo está fornecendo para elas, de alguma forma, está sendo perdida no meio.
No caso, essa perda de energia é em forma de calor, certo? Inclusive, uma constatação experimental clara é que quando passa a corrente elétrica por algum material, depois de um tempo esse material esquenta. De onde é que vem essa energia? Ela vem exatamente da energia que seria fornecida pelo campo elétrico. A partir dessa relação, a gente inclusive consegue ter uma ideia, né, uma forma talvez mais concreta de se caracterizar materiais isolantes e materiais condutores. A gente sabe que materiais condutores, a mobilidade das cargas ela é altíssima, certo? Você aplica um campo elétrico, as cargas se movimentam na hora. Elas têm muita mobilidade. Então, para qualquer campo elétrico que você fornece, né, para um condutor, vai ter sempre uma movimentação de cargas, uma densidade de corrente muito grande, porque as cargas vão se movimentar porque elas têm mobilidade. Significa que um condutor possui esse sigma, essa condutividade muito elevada. Certo? Da mesma forma, imagina um material que é isolante, que as cargas não são livres para se movimentar. Quando você aplica um campo elétrico no material, um isolante, as cargas não tendem a se movimentar. Certo? Isso significa que, se existir densidade de corrente, vai ser extremamente baixa, praticamente zero. Isso significa o quê? Significa que para materiais isolantes, esse sigma tem que ser extremamente pequeno. Mas aí você poderia chegar para mim e falar, mas Felipe, em materiais condutores as cargas não têm mobilidade. Certo? Então, não seria mais correto falar que o sigma teria que ser zero para um isolante? Para um isolante perfeito, sim. Um isolante perfeito é aquele que, se você aplica algum campo elétrico, de fato, né, não existe movimentação de carga, não tem nenhuma carga para poder movimentar. Essa é a definição de isolante. Então, um isolante perfeito seria aquele cara em que o sigma realmente é zero. Porque qualquer campo que você coloca não vai induzir movimentação de cargas. Porém, acaba acontecendo duas coisas, né? Todo condutor, quando você coloca algum campo elétrico, o que se observa é que existe uma corrente residual muito pequena, extremamente pequena, que para você detectar você precisa de aparelhos extremamente sensíveis. Mas você tem o que a gente chama de correntes de fuga. Inclusive, né, se você pega capacitores, por exemplo, que tem um dielétrico no meio deles, você percebe que depois de um tempo, mesmo sem estar ligado a nada, eles descarregam sozinhos. Por quê? Porque existe, mesmo que muito pequena, e realmente é muito pequena, certo? Quase indetectável, existe uma corrente de fuga. Mas essa corrente de fuga é tão pequena que a gente pode tratar esses materiais como sendo isolantes. Então, né, na prática, a gente já inclusive vê que essa relação ela é útil para caracterizar os materiais, certo? No caso, um isolante perfeito seria aquele que o sigma é zero, e um condutor perfeito, né, seria aquele que o sigma ele tende a infinito. Mas, bom, essa expressão daqui, né, escrita em termos de J e em termos de E, né, do campo elétrico, a gente pode escrever ela de outras maneiras, que em muitos aspectos pode ser muito mais conveniente, certo? Como a gente viu, o J está relacionado com correntes elétricas. E como a gente sabe, o campo elétrico está relacionado ao potencial elétrico. Né? Então, a gente poderia, de alguma forma, escrever essa relação em termos tanto do I, né, tanto da corrente quanto em termos do potencial. Mas você poderia chegar para mim e falar, mas Felipe, eu não posso escrever o campo elétrico em termos do potencial. Afinal de contas, a gente não está no contexto de cargas em movimento? Se a gente está no contexto de cargas em movimento, a gente não está mais no contexto da eletrostática. O potencial elétrico, né, ou também chamado potencial eletrostático, ele é válido na eletrostática. Então eu não poderia escrever essa relação dessa maneira. Porém, perceba que aqui existe uma pequena diferença. Certo? Quando a gente está falando aqui de movimentação das cargas, quem é que está movimentando? Quem está movimentando são as cargas desse material. Esse campo que apareceu, ele é um campo que está sendo colocado, né, que está sendo incidido nesse material. Então perceba, esse campo é um campo externo, não é um campo gerado pelas cargas que estão aqui em movimento. Por conta disso, mesmo que a gente esteja analisando um contexto de cargas em movimento, esse campo elétrico que está gerando a movimentação, a princípio, nada impede que ele seja eletrostático. Mas claro, né, obviamente, esse campo elétrico ele pode não ser eletrostático. Ele pode estar sendo gerado por alguma configuração que não seja eletrostática. E aí, por conta disso, esse campo pode ser que não exista um potencial eletrostático associado a ele. Porém, como a gente vai ver, inclusive na aula de circuitos, né, para quem for de Física 3 mais para frente e tudo, mas até inclusive na parte de magnetostática, né, isso acaba sendo relevante, na maior parte das vezes, a gente incide campos eletrostáticos para fazer com que as cargas se movimentem. Né? Como você já deve estar habituado, né, normalmente quando a gente quer ligar um circuito elétrico, o que a gente faz? Quais são um dos aparelhos mais comuns que a gente faz para poder ligar, né, circuitos elétricos? Baterias, por exemplo, certo? Baterias ou pilhas. O que uma bateria ou o que uma pilha fornece para o seu circuito? Fornece uma diferença de potencial. Quando você pega uma bateria que está escrito 9 volts, uma pilha que está escrito 1,5 volts, esse cara daqui é a diferença de potencial entre os polos. Certo? Isso significa que quando a gente pega fontes de tensão, eles realmente fornecem uma diferença de potencial. Toda vez que a gente pega esses caras que possuem alguma diferença de potencial, o campo eletrostático que eles geram, que é o que faz acontecer a corrente elétrica, são campos eletrostáticos. Então olha só que interessante, mesmo num contexto em que as cargas estão em movimento, a gente pode continuar tratando
continuar utilizando o potencial eletrostático. Porque, afinal de contas, o potencial eletrostático seria o potencial que gera o movimento, e não o potencial gerado pelas cargas que estão em movimento, que é uma diferença extremamente importante. Sempre que você quiser saber a lei de Ohm de uma forma geral, que vale para qualquer caso, é essa relação. Se você quiser saber para um contexto em que o campo elétrico que está incidido no material é um campo eletrostático, você pode usar tanto essa quanto a que eu vou mostrar para vocês aqui agora, né, que a gente vai chegar no nosso, enfim, na expressão que a gente já conhece de lei de Ohm do ensino médio. Bom, qual que vai ser a ideia? Né? Imagina que eu pegue aqui, né, eu construa uma espécie de um fio, né, desse mesmo material aqui que a gente está supondo, certo? Que vale essa lei de Ohm. Imagina que esse daqui seja um fio de comprimento infinitesimal, ok? De um comprimento infinitesimal, e que ele tem uma seção transversal S. Okay? Então aqui tem uma seção transversal S, e esse cara daqui tem um tamanho infinitesimal, ele tem um tamanho pequenininho. Então eu vou chamar esse tamanho daqui do fio de um tamanho DL. Ok? Fazer aqui com DL. Então, esse cara daqui tem um certo comprimento DL. E bom, todos os procedimentos que a gente for fazer, né, a partir de agora, eles levam em conta que o nosso vetor J, ele vai ser constante ao longo desse fio todo aqui, ok? Mas aí você pode chegar para mim também e perguntar, Felipe, mas isso aqui não está muito restrito? Numa situação geral, o J ele não é constante sempre, ele poderia variar. Você não está limitando muito? E a resposta é sim e não, certo? Estou limitando, né, exatamente para que a gente tenha uma descrição mais simples, mas ao mesmo tempo isso daqui não é um fator tão limitante. Pelo seguinte, o J, vamos lá, ele poderia variar de duas formas. Ele poderia variar ao longo daqui, certo? Se o J aqui em cima poderia ser diferente do J aqui de baixo, poderia ser diferente, enfim, cada J aqui a um certo ponto diferente, né, dessa seção transversal poderia ser diferente. Essa seria a primeira possibilidade do J não ser constante. E a segunda possibilidade seria do J variar mais à esquerda ou mais à direita do fio, ok? O fato desse fio ter um comprimento DL já faz com que os J's em cima das mesmas linhas sejam iguais. Por quê? Porque esse cara é infinitesimal. Como esse cara é infinitesimal, o fio é tão pequeno que não dá nem tempo do J mudar quando você vai para o lado, de tão pequeno que esse cara é, ok? Então, na prática, quando a gente considera esse cara infinitesimal, eu já estou considerando que o J ele é constante ao longo do fio. Porém, eu também falei com vocês que eu estou considerando que o J ele é constante também independente da região do fio onde ele está, se está mais para cima, mais para baixo, enfim, o que seria equivalente a falar que ele é constante ao longo de qualquer seção transversal desse fio. Na prática, isso pode parecer ser muito limitante, mas não é. Se vocês se lembrarem, quanto menor for essa seção transversal, menos o J vai variar, certo? A gente sempre consegue pegar alguma situação em que os vetores, em que as grandezas não variam, quando a gente pega esses nossos exemplos muito pequenininhos. Então, na prática, se você tiver um fio qualquer que o J ele varia ao longo da seção transversal, você sempre pode analisar uma região pequenininha da seção transversal, uma região bem pequenininha, sendo que se você considera o fio gerado nessa região pequenininha, o J ele é constante em toda essa região, certo? E aí, no caso, é só você fazer, né, uma superposição. O raciocínio que eu estou fazendo aqui é só fazer um princípio de superposição para poder varrer toda essa espessura e mata o problema. Então, sempre é possível você encontrar um S pequeno o suficiente para que esse J não varie ao longo, né, dessa seção transversal. E como esse cara daqui é infinitesimal, né, aqui já de suposição, a gente sempre consegue, né, levar em conta que nesse pedaço daqui de fio, né, enfim, o J ele é sempre constante e a gente não perde generalidade, certo? A única coisa que acaba acontecendo é que este problema fica sendo um tijolinho de um problema um pouco mais complexo. E claro, nesse exemplo daqui, eu vou supor que essas tampas daqui, elas vão estar submetidas a uma certa diferença de potencial, certo? Sei lá, aqui eu vou chamar de V+, aqui eu vou chamar de V-. Então a gente sabe que esse cara daqui vai gerar um campo elétrico para a esquerda, certo? Né, porque o potencial sempre aponta para a região onde o potencial eletrostático é menor. E aí, claro, nessa relação de proporcionalidade vale. Obviamente, eles tinham que apontar para a mesma direção mesmo. Então, bom, como é que a gente pode reescrever essa expressão em termos, em vez do campo, do potencial, e em vez da densidade de corrente, em termos da corrente elétrica? Bom, né, para a gente escrever isso, vamos escrever qual que é a definição aplicada a esse nosso problema da diferença de potencial entre essas, exatamente entre essas tampas, e da corrente que flui nessas tampas. Vamos escrever, e aí a gente escreve a nossa relação, ok? Primeiro vamos começar pela diferença de potencial. Vocês devem se lembrar, né, que a gente tinha, né, a nossa relação de que a integral de E produto escalar dl, certo? Em um certo caminho C, ele era o quê? Ele era menos a variação do potencial eletrostático. Vocês devem se lembrar disso. Bom, como é que a gente faria essa integração nesse nosso problema? Né? A gente teria que pegar um caminho que sai, né, exatamente da tampa V+, e vai para a tampa V-, e a gente faz essa integração ao longo desse caminho. Agora, esse caminho não tem um tamanho infinitesimal?
Então o lado esquerdo, né, o lado esquerdo dessa igualdade aqui, que define o potencial eletrostático para essa nossa situação, ele é simplesmente EdL. É simplesmente EdL, certo? O módulo de um vezes o módulo do outro. Isso porque exatamente a distância entre esses caras aqui já é uma distância dl, já é infinitesimal, né? Se eu tivesse essa situação, que a distância fosse uma distância L qualquer, qual que seria a ideia? A gente pega um caminho, fragmenta ele em várias partes, né? Fragmenta ele em diversas partes, faz EdL para cada uma dessas partes e depois soma. Só que esse nosso problema já é uma dessas partes. Então não tem integração para fazer. O nosso problema já é infinitesimal, certo? Então a gente não precisa fazer uma integração. Esse é o nosso integral de EdL, nesse caso é simplesmente EdL, certo? Não tem nem que fazer integração. Agora, esse cara daqui vai ser igual a V mais menos V menos ou V menos menos V mais. Depende, né? Se na hora que a gente fosse fazer o caminho, a gente orientasse ele a favor do campo elétrico ou o contrário. Certo? Agora, o que importa pra gente aqui, na verdade, é trocar esse cara daqui pela diferença de potencial em módulo. Pra gente não vai fazer muita diferença esse sinal de menos. Por conta disso aqui eu vou simplesmente colocar dv. Obviamente, como aqui tem EdL, que é infinitesimal, obviamente o lado direito também tem que ser infinitesimal. Certo? E seria até de se esperar, né? Se V mais e V menos estão separados por uma distância infinitesimal, obviamente esses caras são praticamente iguais. A diferença deles é muito pequenininha, é infinitesimal. Que é esse dv, obviamente. Aqui a ideia é a mesma quando a gente fez a descrição do capacitor. Quando a gente vai escrever a capacitância como sendo carga dividido pela diferença de potencial entre as placas, o que importa é o valor da diferença de potencial. Não importa muito qual que é o potencial positivo, negativo, não interessa. O que interessa é o valor. Por isso que eu estou simplesmente colocando dv e ignorando esse sinal de menos, ok? Mas bom, então é essa primeira coisa que a gente tem, né? Escrever a definição, né, da diferença de potencial entre essas duas tampas, né, em termos do campo elétrico para essa nossa situação. O que a gente faz agora? Vamos fazer a mesma coisa, só que escrever a definição da corrente, ok? Vamos lá, a gente sabe que uma corrente ela é definida como? Ela é definida em termos da densidade de corrente como sendo fluxo de J em alguma superfície aqui. Agora vamos lá, o J que flui por aqui, vocês devem concordar comigo, é o J que passa por essas superfícies daqui que estão na borda, certo? Então, por conta disso, essa nossa integração vai ser feita nessa superfície, certo? Da borda, poderia ser feito nessa também, nessa daqui, tanto faz, dá na mesma, né? Até porque esse cara daqui é um DL, né? Tanto faz. Mas, enfim, vamos supor que essa área completa aqui seja uma área A, ok? Agora, olha só, J escalar dA. Aqui, por construção, o nosso J ele é perpendicular ao dA, certo? O dA aqui, por construção, está na mesma direção do J. Por conta disso, esse cara daqui vai ser o quê? Vai ser integral de módulo de J, módulo de dA, integral na superfície, certo? Módulo do primeiro, módulo do segundo, vezes o cosseno do ângulo entre eles são paralelos, então é só módulo de um vezes o módulo do outro. Agora só, o J ele não é constante aqui tudo, por hipótese, então esse cara daqui vai ser o quê? Vai ser igual a J integral de dA, certo? Nessa superfície S, que vai dar quanto? Vai dar simplesmente J vezes a área, que vale quanto? A, ok? Então, a nossa corrente vai ser igual a esse cara daqui. Aí você poderia chegar para mim e falar, mas Felipe, não necessariamente o J, de uma maneira geral, vai ser paralelo ao nosso dA, pode ser diferente e tudo. Mas vamos lá, como eu comentei, imagina que você tem uma situação toda esotérica, né? Imagina que você tem um J para cá, né? Sei lá, ó, imagina que você tem aqui J para cá, J para cá, J para cá, você tem um monte de J diferente. Esse é o nosso problema, você pode pensar como sendo o quê? A partir do momento que você tem esse J, pensa nesse cara. Pronto. A partir que você tem um momento aqui, pega esse cara. Esse cara daqui é o tijolinho para qualquer situação geral. E todo tijolinho, o comportamento é muito bom, é constante, as coisas podem ser paralelas por construção, ok? Então esse exemplo daqui é um exemplo simplista, mas, como já comentei, serve de tijolinho para outras coisas. Então, a partir daqui, a gente obteve que a nossa corrente ela é igual ao quê? É igual a J vezes a área. Aí, como é que eu faço para linkar esse cara com esse cara daqui? Né? É simples. É só fazer o seguinte. J é igual a sigma E, certo? Por consequência, todo mundo deve concordar comigo que módulo de J é igual a sigma vezes módulo de E. Se a relação vale vetorialmente, também vale para os módulos. Certo? Então, toda vez que aparece J, eu posso trocar por sigma E. Então, esse cara daqui vai ser igual ao quê? Esse cara daqui vai ser igual a sigma E vezes A. O que a gente faz agora? Deixa eu tirar essa parte aqui intermediária. O que a gente faz agora? Né? Multiplica por dl em ambos os lados, certo? Coloca aqui dl, coloca aqui dl. Opa, o que apareceu aqui? É dl. É dl vale o quê? Vale V, certo? A partir disso daqui, a relação que a gente vai obter vai ser o quê? Ó? Vai ser I dl é igual a sigma A dV. Ou, ajeitando de uma maneira mais agradável, dV vai ser igual ao quê? Vai ser igual a I dividido por sigma A vezes dl, ok? Essa relação daqui também pode ser vista, né, como a lei de Ohm, digamos assim, infinitesimal, certo? Porque a gente está pegando um problema aqui infinitesimal. Agora vamos pegar ela e aplicar para casos simples, que são os casos que aparecem nos circuitos que a gente vai trabalhar,
ok? Que são circuitos simples, né, dados por diferente potencial, que também são circuitos que a gente trabalha no ensino médio, que é, vamos supor agora, né, que eu tenho um fio, né? Imagina aqui que eu tenho um fio qualquer, agora ele não tem mais um certo comprimento DL, ele agora tem um comprimento L mesmo, ok? Ele tem um certo comprimento que eu vou chamar aqui de Lzão. Ele tem aqui essa área transversal que eu vou chamar de A. Esse nosso caso que a gente chegou para áreas muito pequenininhas e DLs muito pequenininhos. Então, na prática, é como se o nosso problema, esse grandão daqui, é como se ele fosse uma junção de vários desses pequenininhos, certo? Faz uma junção deles todos, né? Com áreas muito pequenininhas, comprimentos muito pequenininhos, que vale essa relação, e integra para o fio inteiro. Ok? Quando a gente faz isso, o que vai aparecer? Né? Quando a gente for integrar no fio inteiro, a diferença de potencial vai ser a diferença de potencial daqui para cá. A diferença de potencial total, levando em conta que está fluindo uma corrente I para a direita, ok? Né? Que, para qualquer área que você pega aqui, tem uma corrente I fluindo para a direita. Né? As cargas estão indo para a direita. Dado que aqui tem uma certa diferença de potencial que eu vou chamar de V, quando a gente integra a diferença de potencial no fio inteiro, vai dar quanto? Vai dar a diferença de potencial entre as duas extremidades do fio. Vai dar simplesmente V. Vai ser igual ao quê? Vai ser igual a corrente dividido por sigma vezes A, vezes DL, que é o tamanho do fio, L. Ou então, né, só reescrevendo aqui, né, de uma outra maneira, né? Deixa eu só colocar aqui, né, só inverter a ordem, na verdade, né? L dividido por sigma vezes A, né, que multiplica I. Então, essa daqui é uma outra forma de escrever a lei de Ohm, ok? E aqui você já deve ter identificado. O que está falando? Está falando que a diferença de potencial nesse cara daqui é proporcional à corrente. Quando a gente escreve a lei de Ohm no ensino médio, a gente não escreve V igual a RI. Aqui eu ainda não defini o que é resistência, ok? Mas, enfim, se você fosse fazer uma análise com relação ao ensino médio, a gente chegaria no quê? A gente chegaria que resistência é igual a L sobre sigma A, ok? Talvez essa expressão não seja tão familiar para você escrita desse jeito, mas ela vai ficar familiar quando a gente define uma nova grandeza. Existe uma outra grandeza importante que a gente chama de resistividade do material. Essa resistividade ela é definida como o inverso da condutividade. Então, a condutividade é para te falar o quão bom condutor o material é. Quanto maior a condutividade, melhor condutor. Quanto menor a condutividade, pior condutor. O Rho é o contrário. Quanto maior for essa resistividade, mais isolante o corpo vai ser. Quanto menor ele for, menos isolante ele vai ser. Ele mede o quanto o material resiste à passagem de corrente elétrica, certo? O quanto o material intrinsecamente resiste a isso. Por conta disso, essa nossa relação ficaria o quê? Ficaria V é igual a... Aqui tem 1 sobre sigma. 1 sobre sigma é Rho, então aqui ficaria Rho L dividido por A vezes I. Esse cara daqui é exatamente uma das formas que a gente tem para poder calcular a resistência, né, de um fio, apesar de que aqui eu não defini resistência. Mas enfim, a partir dessa expressão a gente pode definir o que a gente chama de resistência. A gente pode chegar e falar, olha, eu vou chamar esse cara daqui de uma certa grandeza que é resistência, independente do que ela significa. Nesse estágio daqui, né, com todas as considerações que a gente fez, o que significa a resistência? A resistência ela realmente fala para a gente qual que é a dificuldade de se passar corrente elétrica em um certo material. Certo? Por quê? Porque dado uma certa diferença de potencial que você aplicou aqui, esse cara daqui mede, né, o quanto que consegue passar de corrente ou não. Quanto maior esse cara, menor vai ser a corrente para a mesma diferença de potencial e vice-versa, certo? Então perceba, né, como é que essas relações elas saem dessa constatação. Né? Tá de uma constatação bem mais geral, que vale para outros casos, e a gente aplicou aqui para um caso conhecido, que é um caso em que o campo externo que gera o movimento de cargas é um campo eletrostático, ok? E, né, enfim, aplicamos aqui para um fio que está passando corrente, e a gente simplesmente fez as nossas considerações mesmo. Mas bom, dado que a gente acabou de discutir sobre a lei de Ohm, eu queria aproveitar aqui a aula para a gente discutir um pouquinho do efeito Joule, né? E eu queria aproveitar para discutir efeito Joule nessa aula de lei de Ohm, porque senão eu ficaria com uma aula ali de 2-3 minutos de efeito Joule, seria uma aula extremamente rápida. E como ela tem, né, como normalmente a gente sempre vê efeito Joule, né, associado à lei de Ohm, principalmente quando a gente vê no colégio e tudo, eu acho interessante colocar esse efeito aqui, porque a gente já vai, inclusive, aproveitar alguns resultados aqui da lei de Ohm. Então aproveita, né, coloca tudo numa aula só e fica uma discussão mais completa. Mas bom, antes de expor de fato aqui o efeito Joule, né, eu vou só fazer um pedido para você que está assistindo essa aula, que você deve ter percebido que a qualidade do som mudou, certo? Seja para melhor, seja para pior. Enfim, né, mudou porque eu troquei de microfone, né, e a partir dessa aula eu vou gravar tudo com um microfone novo. Então, né, peço a você que está assistindo, só deixa aqui nos comentários, né, para você a qualidade do som melhorou, piorou,
Deixa aqui, né, só me dá um feedback sobre como é que você tem visto, né, sobre qual que é a sua impressão quanto a essa qualidade de som comparado ao anterior, né, só para que eu tenha uma noção exatamente de como eu vou adaptando o som desse microfone, ok? Mas bom, qual que é a ideia do efeito Joule, né? Como eu discuti com vocês logo aqui no iniciozinho da lei de Ohm, essa relação daqui, né, essa proporcionalidade observada experimentalmente, né, em um determinado material, entre o campo que a gente incide nele e a densidade de corrente induzida nele, esse tipo de relação necessariamente mostra que existe uma perda de energia no material quando você tenta induzir uma passagem de corrente neles. E aí o jeito fácil de se perceber isso, né, eu já comentei no iniciozinho da discussão da lei de Ohm, é só a gente pensar num campo elétrico constante. Certo? É um bom exemplo para mostrar que aqui tem perda de energia. Porque se o campo elétrico é constante, é que está falando que a densidade de corrente também vai ser constante. Mas a gente sabe que campos elétricos eles tendem a acelerar exatamente as cargas. O fato de um campo elétrico constante, quando incide no material, gerar uma densidade de corrente constante, né, evidencia de que necessariamente existe uma perda de energia daqui. E toda vez que a gente fala que existe uma perda de energia, vem a pergunta natural, que é qual que é a energia perdida, né, nesse material, pelo fato da lei de Ohm ser uma verdade. E é exatamente disso que se trata o efeito Joule. Né? Para a gente poder fazer a descrição do efeito Joule, eu vou copiar, né, exatamente aquele nosso modelinho, né, que a gente fez. Um fio, né, de tamanho infinitesimal, né, e de área transversal também pequena, ok? Para que a gente possa pegar aquelas nossas discussões, né, que a gente colocou a diferença de potencial e tudo, né, enfim, porque eu acho que fica uma discussão um pouco mais facilitada, né, fica mais fácil de se visualizar essas coisas, ok? Então aqui vamos pegar a mesma coisa, aqui a gente tem uma superfície, né, a gente tem um fio aqui de tamanho DL, ok? O comprimento DL, e esse cara daqui vai ter uma área que eu vou chamar de uma área A, e aqui vai ser a mesma história, né, esse A daqui é tão pequeno que a densidade de corrente que vai estar passando pelo fio vai ser constante, ok? E, enfim, né, aqui a gente tem o nosso campo elétrico, né, a gente sabe a relação entre esses caras por conta da lei de Ohm, e, enfim, além disso, a gente sabe que entre esse cara e esse cara existe uma diferença de potencial, ok? Eu vou até colocar desse jeito aqui, existe uma diferença de potencial que eu vou chamar de dV, ok? A diferença de potencial entre essas duas tampas. Mas bom, para a gente poder calcular, né, qual que vai ser o efeito Joule, né, ou seja, o quanto de energia que vai ser dissipada por esse pedaço daqui, né, por conta da passagem de corrente elétrica, a ideia que a gente vai fazer vai ser, na verdade, bem simples, que é o seguinte: a gente sabe que toda densidade de corrente ela pode ser vista como sendo um conjunto de cargas em movimento. Ok? Então vamos fazer uma análise bem simples, que é o seguinte: se é um conjunto de cargas em movimento, vamos analisar o comportamento de uma carguinha específica, ok? Então imagina que aqui a gente tem uma carguinha, que eu vou chamar aqui de uma carguinha mais. Ok, aqui lembrando, eu estou chamando de carguinha mais, supondo que ela que vai estar se movimentando, mas lembrando, né, se você chegar e falar, não, Felipe, mas quem se move são as cargas negativas, que são os elétrons, lembrando, todas as análises que eu fizer aqui com cargas positivas exatamente em movimento, elas são equivalentes a cargas negativas em movimentos no sentido contrário, ok? Eu estou tratando aqui com carga positiva só por uma questão de sinal, para poder ficar um pouco mais direto, enfim, né, não se apegue a isso. O eletromagnetismo, ele independe se você considera que são as cargas positivas ou negativas em movimento, né? Se você quiser se tudo que eu fizer com cargas positivas em movimento, você quiser tratar que são cargas negativas, na verdade estão se movimentando, é só você pensar que na verdade tem uma carga negativa vindo aqui da direita para a esquerda. Mas bom, dado que existe esse campo elétrico para a direita, obviamente essa carguinha vai tender a se movimentar e ela vai sair daqui e vai chegar aqui até este outro lado. Agora, olha só, essa carguinha ela se movimenta porque existe um campo elétrico que gera uma força elétrica, certo? Evidentemente. E qual que é o valor dessa força elétrica? A gente sabe que a força elétrica que impulsiona essa carguinha, que eu vou chamar de dQ, porque é uma carga muito pequenininha, qual que vai ser a força elétrica? Ela vai ser dQ vezes o campo elétrico, ok? Aqui eu vou até chamar de dFE, porque é uma força pequenininha, né? Afinal de contas ela está sendo aplicada nessa carguinha pequenininha. Toda vez que a gente tem uma força aplicada a algum sistema físico, essa força gera trabalho, ou seja, ela coloca energia no sistema. Né? Como aqui a gente tem esse fio daqui, ele é muito pequeno, né? A gente está supondo que o J é constante, pela lei de Ohm a gente sabe que esse E também é constante. Se o E é constante, a gente também tem nesse nosso exemplozinho daqui, nesse fio pequeno, que é um tijolinho para qualquer fio, né, mais complicado, a gente sabe então que esse DFE também é constante. Toda vez que a gente tem uma força constante, é fácil, né, calcular qual foi o trabalho exercido por ela, certo? O trabalho é sempre força vezes deslocamento, ok? No caso aqui, qual foi a força aplicada? Foi dQ vezes o E. Ok? Esse cara daqui vezes o deslocamento. O deslocamento não foi dL nessa direção daqui, que é a mesma do campo elétrico. Então, quanto é que vai ser campo elétrico produto escalar com o dL nessa direção? Vai ser módulo do campo vezes módulo de dL. Então, o trabalho que foi exercido pela força elétrica atuando em uma carguinha para poder fazer esse movimento foi o quê? Foi dQ vezes o quê? Vezes exatamente o dL.
Agora, perceba que se o J é constante por hipótese, essa carguinha ela foi de um lado para o outro do fio, né? Ela percorreu esse trecho do fio com velocidade constante. Então significa que todo o trabalho que foi exercido pela força elétrica foi dissipado. Ou seja, a energia dissipada nesse fio por efeito Joule é exatamente o trabalho gerado pela força elétrica, né? Que faz exatamente, né? Que induz essa corrente no material. Ou seja, se eu quero obter exatamente uma expressão do que vai ser o efeito Joule, certo? A energia dissipada em um meio material, né? Por conta da indução de corrente elétrica nele, o que eu preciso fazer é basicamente desenvolver essa expressão até chegar numa expressão fechada mais bonitinha, né, que a gente possa aplicar de forma mais geral para o nosso problema. No caso, existem dois procedimentos bem simples que a gente pode aplicar para essa expressão para deixar ela de uma forma mais agradável, né, para esses típicos problemas daqui, né, como esse exemplo que a gente está usando para construir. Primeira coisa que a gente pode fazer é o seguinte: o que é EDL? EDL é exatamente a diferença de potencial aqui, exatamente esse dV. Então, de cara, eu já posso falar que a energia perdida, né, a energia dissipada nesse pedacinho de fio vai ser o quê? Vai ser igual a dQ dV, certo? A primeira coisa que a gente pode fazer. Segunda coisa que a gente pode fazer é o quê? Deriva no tempo os dois lados, né, que seria equivalente a dividir por dt os dois lados, né? Qual que é o sentido da gente fazer isso? Né, o sentido, na verdade, é bem simples. Isso aqui está passando corrente elétrica, a gente sabe que quanto mais tempo essa corrente elétrica estiver passando, mais energia vai ser dissipada, certo? Quanto mais cargas estiverem fluindo aqui, mais vai ser dissipado. Se a gente tem um fluxo constante de cargas fluindo aqui, né, por esse pedaço de fio, é muito mais fácil analisar, né, qual que é a energia perdida em um instante de tempo específico. Por quê? Porque o tanto de energia que vai ser dissipada nesse fio depende de quanto tempo eu estiver analisando. Afinal de contas, se está passando corrente, quanto mais tempo, né, eu ficar olhando para esse fio, mais energia vai ser dissipada. Então é mais natural analisar a taxa com que essa energia é dissipada, certo? Analisando, exatamente pegando intervalos de tempo específicos. Quando a gente faz isso, olha só, variação da energia no tempo, né? E esse dW daqui é exatamente a energia que é dissipada. Então, o que esse dW dt significa? Significa a potência dissipada nesse trecho do fio. Vai ser igual ao quê? Vai ser igual a dq dt. O que é dq dt? É exatamente a carga que está passando nesse intervalo de tempo que eu estou analisando. É exatamente a corrente que está fluindo pelo fio. E aqui vai aparecer um dV, ok? O mais correto que eu deveria ter feito desde o início seria ter colocado um 2 aqui, por quê? Porque esse dW ele é infinitesimal duas vezes, tanto pelo dq quanto pelo dl. E aí se eu tivesse feito isso, né, aqui teria aparecido um dw dt e aqui teria aparecido um dp, certo? O mais correto seria eu ter feito isso desde o início, certo? Para ficar condizente, infinitesimal de um lado e infinitesimal do outro, né? Porém, eu preferi não colocar aqui, né, nesse desenvolvimento, só para poder talvez ficar mais familiar a quem talvez enfim, para quem não tenha muito bem internalizado o significado desse D2W daqui. Okay, mas de qualquer forma, mesmo sem ter colocado esse D2 aqui, né, e ter aparecido P é igual a IdV, é muito fácil de ver que esse P ele é infinitesimal. Por quê? Porque eu estou falando qual que é a potência dissipada nesse pedaço de fio que é infinitesimal. Então não tem jeito da potência não ser infinitesimal, ok? Mas enfim, né, o mais correto teria sido colocar esse D2 aqui, né, e esse D aqui a mais, né, que seria um desses Ds aqui, e por conta disso estou colocando aqui no final, ok? Mas enfim, esse aqui é a potência dissipada nesse pedacinho. E se o nosso fio tiver um tamanho L, um comprimento L, que não é infinitesimal, a gente tem que integrar dos dois lados, certo? E aí, obviamente, a gente vai chegar na nossa expressão final do efeito Joule, que é a potência dissipada num fio vai ser igual ao quê? Vai ser V vezes I. Ok? Obviamente o I vai ficar aqui, né? Vai ficar tranquilo, a gente está supondo aqui um I constante, ok? E aqui, né, enfim, o nosso dV, então a gente pega um monte de fiozinho infinitesimal, né, cada um deles com um dV, qual que vai ser a diferença de potencial total? Vai ser a soma de todos eles, que vai ser V, né, e obviamente a potência vai ser a soma de todas essas potências, né, por isso que P é igual a VI, que é a nossa conhecida, né, enfim, nossa conhecida expressão do efeito Joule, todo mundo já deve ter tido contato com isso em algum momento, né, pelo menos no ensino médio. A partir desse resultado daqui, né, em conjunto com esse que a gente tinha obtido, né, V é igual a L sobre sigma A vezes I, ou V igual a RI, né, definindo o R desse jeito, né, ou seja, se a gente junta esse resultado com V igual a RI, a gente tem todas aquelas variações do efeito Joule, certo? A gente pode escrever P é igual a VI, que é igual a RI quadrado, também que é igual a V quadrado sobre R. Toda vez que a gente tem um material que obedece à lei de Ohm, a gente sempre pode escrever alguma coisa desse tipo, né? Aqui eu vou tirar isso aqui, porque, enfim, né, eu imagino que seja surpresa para ninguém. O mais importante, na verdade, né, é obter essa expressão daqui, né? Qual que é a ideia por trás de se obter esse cara. Mas, bom, aproveitando essa aula de efeito Joule, vamos só devagar mais um pouquinho a respeito dessa expressão daqui, né? Para a gente obter uma outra expressão, né, equivalente ao efeito Joule, só para que a gente possa discutir ainda mais uma característica a respeito de condutores isolantes, ok? Vamos lá, esse cara daqui, esse dP é igual a IdV, né, esse dP igual a IdV, ele é a potência perdida por esse pedacinho infinitesimal daqui, certo? E o fato desse pedacinho ser infinitesimal está representado por esse dV.
Se a gente for voltar aqui na nossa parte, né, que a gente discutiu exatamente a lei de Ohm, a gente chegou nessa expressão, ok? dV é igual a I sobre sigma A dl, né? Vamos colocar, em vez desse dV, vamos jogar esse cara daqui que a gente acabou de obter, certo? Anteriormente. I sobre sigma A dl. Então, I sobre sigma A dl. Se já tinha um I, coloca esse daqui, vai ficar I quadrado, tudo certo. Agora, olha só, aqui a gente está falando qual que é a potência perdida em relação a um pedaço do fio. Né? E se eu quisesse considerar qual que é a energia perdida em relação a um volume do fio? Eu poderia fazer isso também, certo? Eu poderia falar, olha só, dado que esse cara daqui tem uma área A e tem um comprimento dl, obviamente esse cara daqui é um infinitesimal também, certo? Esse volume desse cara daqui também é infinitesimal. Inclusive a gente pode falar que o volume infinitesimal desse fio vale quanto? Vale A dl, naturalmente. E aí, por conta disso, a gente pode escrever também o nosso dp como sendo o quê? Como sendo I quadrado sobre sigma A. E em vez desse dl, a gente coloca dv sobre A. Aqui vai ficar A ao quadrado, e aqui vai ficar dv. Agora, olha só, dado esse nosso exemplo simples, a gente sabe que esse I ao quadrado sobre A ao quadrado vale quanto? Sabe que ele vale J ao quadrado, certo? Exatamente porque o J é a densidade de corrente, é a corrente que está passando pela seção transversal do fio. Então, a partir disso daqui, a gente consegue chegar na nossa expressão, a gente consegue chegar numa expressão que é o quê? Que é dp dv é igual a J ao quadrado dividido por sigma. Porque tem outras formas também, enfim, a gente também, dado a lei de Ohm, a gente também pode escrever esse cara daqui como sendo sigma E quadrado, né? Enfim, utilizando o fato de que J é igual a sigma E. Tem várias formas de se escrever, né? A lei de Ohm, né? Diferentes, dependendo das grandezas que você define, né? Mas enfim, eu queria chegar nessa expressão daqui, só para que a gente pudesse discutir um pouquinho um aspecto interessante desse cara daqui. O que está falando é, dado que a gente tem um material que está passando corrente, né, e que por conta de um campo elétrico que induziu essa passagem de correntes, né, dado a lei de Ohm e tudo, a gente sabe que vai ter exatamente uma perda de energia. Né? Se o nosso material é tipo esse cara aqui que a gente colocou, um material tridimensional, né, faz sentido a gente pensar quanto de energia é dissipada por volume, certo? Por pedaço do bloco. E o que está falando é que é proporcional a J ao quadrado, que faz sentido, né? Quanto maior a corrente, maior a dissipação, e que é inversamente proporcional ao sigma. O que esse cara daqui está falando pra gente? Esse cara daqui está falando pra gente que é o seguinte, vamos lá, o sigma, ele não te fala o quão bom condutor o material é, ou não. Um bom condutor, né, um condutor perfeito é que o sigma vai para infinito. Quando o sigma vai para infinito, que o condutor ele é perfeito, o que vai acontecer com esse cara? No limite de sigma indo para infinito, o que a gente tem é que dp dv vai para zero. Ou seja, um condutor perfeito não tem perda de energia por efeito Joule, certo? Não tem nenhuma energia que é dissipada. Por quê? Porque toda energia que é fornecida para as cargas se movimentarem gera movimentação nas cargas. Nada é perdido. Em compensação, quando a gente tem um isolante, né, que esse cara daqui é zero, né, um isolante perfeito, esse cara daqui vai para zero, mas quanto melhor isolante, mais próximo de zero fica, tá falando que quanto mais isolante o corpo for, mais esse cara daqui vai para infinito. Ou seja, num isolante perfeito, que esse sigma daqui ele tende a zero, significa que o dp/dv é infinito. O que faz sentido, por quê? Porque um isolante perfeito, você pode aplicar o campo elétrico que você quiser, não vai existir corrente. Se não vai existir corrente, significa que, assim, a perda de energia ela é infinita. Né? Exatamente porque nenhum campo elétrico que você consegue colocar no material induz passagem de corrente elétrica. Mas bom, era basicamente isso daqui que eu queria discutir, né? Eu acho que o efeito Joule ele cai bem, né, nessa parte, né, junto, né, ser passado junto com a lei de Ohm, é um adicionalzinho, né, não é nada muito longo. E enfim, né, por conta disso, né, para a gente encerrar essa nossa aula de corrente elétrica, falta só a gente comentar um pouquinho sobre força eletromotriz, que vai ser o tópico da próxima aula.